Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A aula de terça-feira de hoje é aula 14, né? Está lá na página 18 do livro de matemática. E hoje nós vamos aprender sobre o sistema de numeração romano. Olha só, esse sistemazinho aqui. Que aqui no nosso textinho traz que os romanos, né, lá na Roma, eles usavam as letras maiúsculas para representar os números e nós usamos essas letras que representam os números até hoje. Então, o que nós vamos fazer na atividade de hoje? Nós vamos copiar esse sistema de numeração romano no nosso caderno e depois vamos fazer a atividade que está no caderno, certo? Então, primeira pergunta, qual letra representa o número 50? Aí você vai observar todo esse sistema de numeração, esses vários números que tem as letras, né, que representam esses números, e vai colocar qual letra representa o número 50. Então, você vai olhar qual letra representa o número 50. Qual será? Aí você vai colocar. Qual número, agora eu tô falando de número, olha. Qual número representa a letra D? Aí você vai lá na letra D e vai ver qual é o número. E qual número representa a letra I? Então, você vai lá na letra I e vê qual é o número que representa a letra I e vai colocar ali no seu caderno. A atividade de história é lá no nosso livro interdisciplinar, olha só. Eu já expliquei lá no início das nossas atividades que o livro interdisciplinar é Ciências, História e Geografia, né? Então, vamos lá. Na página 99, então você vai abrir lá na página 99 e eu vou abrir também. Lá na página 99 e 98, né? 98. Está assim escrito no capítulo 5, povos das Américas e da África, né? Ou seja, são os povos das Américas, onde está a América? A América é o nosso continente americano. Nós somos povos da América também, né? América do Sul. Então, povos das Américas e da África. Então, a África é outro continente. Então, aqui está perguntando, né? Você vai fazer a leitura do texto. Primeiro, só nós índios vivíamos nessas terras, né? Nessa terra. Então, você vai fazer essa leitura e responder as duas atividades que tem aí. O que significa a frase "A terra é a nossa vida"? Então, você vai conversar com os seus pais ou você sozinho, vai pensar e refletir sobre essa atividade. Por que quer dizer que a terra é nossa vida? Então, lá no texto você vai identificar por quê. Será que é porque, olha só, tem uma parte que ele diz assim, ó. Nossa gente vivia feliz, tinha muita caça, muito peixe, muita fruta. Então, a partir disso, você pode pensar por que ele diz que é a nossa vida, né? Aí você vai escrever aí o que você pensou sobre isso. Atividade 2. O texto descreve uma série de atividades feitas pelos indígenas nas terras em que moravam. Você sabe como os indígenas, como os não indígenas utilizam a terra? Então, os não indígenas, né, eles têm outras formas de utilizar a terra, né? E quem são os não indígenas? Eu não sou indígena. Você provavelmente não é indígena, porque na nossa sala não tem ninguém que é indígena, né? Então, você vai pensar como que a gente utiliza a nossa terra? Como que hoje a gente utiliza a nossa terra? A gente utiliza a mesma forma de plantação? Será que a gente usa a mesma forma para plantar? Não sei. Será que a gente usa, por exemplo, as casas?
Será que a casa é igual à dos indígenas? Será que nossa casa é idêntica à dos indígenas? Então a gente vai colocar aí como eles vivem. Você já viu em vários lugares como eles vivem, né? Eles vivem geralmente em lugares que é no campo, né? Que a gente chama de aldeias. Esses lugares, eles têm uma forma de viver diferente da nossa, que é considerada, né? Que é menos degradante, que o meio ambiente sofre menos com as práticas que eles têm, porque as nossas práticas, elas agridem muito, né? A água, o solo, e as práticas deles são muito diferentes das nossas. Então, você vai colocar aí como os não indígenas utilizam essas terras. Bom, essas são as atividades de hoje. Boa atividade para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição.